Você sente isso, não sente? A tensão no peito que aparece do nada, a mente acelerada como se tentasse fugir de algo que você nem sabe nomear. O medo constante de que algo vai dar errado mesmo quando tudo parece bem. E pior, ninguém ao seu redor realmente entende o que está acontecendo dentro de você. Você sorri, diz que está tudo bem, mas por dentro é como se estivesse gritando e ninguém ouvisse. Agora pare por um segundo. E se eu dissesse que essa ansiedade que te consome todos os dias não é o verdadeiro problema? E se ela for apenas um sintoma de algo muito mais profundo, tentando emergir do seu inconsciente? Carl Gustav Jung, um dos maiores pensadores da psicologia profunda, acreditava que a ansiedade não era um fracasso, uma disfunção ou uma simples questão química. Para ele, a ansiedade era um chamado da alma, um sinal de que partes de você foram negligenciadas, sufocadas ou negadas por tanto tempo, que agora estão tentando ressurgir com toda a força. Você já se perguntou por que sente tanta ansiedade sem motivo aparente? Já se questionou por quê, mesmo tentando controlar os pensamentos, meditar, respirar fundo ou seguir conselhos rasos como pense positivo? A sensação permanece como uma presença invisível perseguindo? Talvez seja porque você está tentando matar o mensageiro sem ouvir a mensagem. Jung dizia que a neurose é sempre um substituto para o sofrimento legítimo. Em outras palavras, a ansiedade surge quando você foge de algo que precisa ser enfrentado, uma dor antiga, uma verdade incômoda. Uma parte de você que trancou no porão da mente, pensando que nunca mais teria que encará-la. Mas a psique tem outros planos. A ansiedade é o alarme. Este vídeo não é um manual de autoajuda superficial. Não estou aqui para dizer que tudo vai ficar bem, porque pode não ficar se você continuar ignorando o que sua alma está tentando dizer. Este vídeo é um espelho, e se você tiver coragem de encará-lo até o fim, talvez encontre algo que ninguém nunca lhe mostrou: o verdadeiro significado da sua ansiedade e como ela pode se transformar do deste inimigo em guia. Então, a escolha é sua. Você vai continuar fugindo ou vai olhar nos olhos do que te assombra? A ansiedade que você sente não é aleatória. Ela não surgiu do nada e, com certeza, não é apenas um desequilíbrio químico, como você foi condicionado a acreditar. Para Jung, sintomas psicológicos são expressões simbólicas de algo que acontece nas profundezas da psique. E a ansiedade, em especial, é um sinal de que você está em guerra consigo mesmo. Mas não é uma guerra consciente. É um conflito arquetípico subterrâneo entre as forças que moldam quem você é e quem você finge ser. Jung acreditava que, dentro de todo ser humano, existem arquétipos universais, imagens primordiais que habitam o inconsciente coletivo. Eles não são apenas figuras mitológicas ou belos símbolos. São forças vivas que moldam seus pensamentos, emoções, decisões e os seus medos mais profundos. Quando esses arquétipos entram em conflito, você sente isso. Quando você nega um deles, quando você rejeita a sombra, o self ou o chamado do herói interior, sua psique não permanece em silêncio. Ela grita. E a forma mais comum desse grito é a ansiedade. A ansiedade não é causada por pensar demais. Ela é causada pela desconexão. Quando o ego, a parte de você que se identifica com a máscara social, com a rotina, com o controle, perde o contato, herói interior, sua psique não permanece em silêncio. Ela grita. E a forma mais comum desse grito é a ansiedade. A ansiedade não é causada pelo excesso de pensamentos. Ela é causada pela desconexão. Quando o ego, a parte de você que se identifica com a máscara social, com a rotina, com o controle, perde o contato com o inconsciente, nasce uma fenda interna. Você se sente inseguro mesmo sem motivo. Sente medo do futuro mesmo quando, aparentemente, tudo está relativamente bem. Sente um vazio que nada preenche, nem sucesso, nem relacionamentos, nem distrações. Por que isso acontece? Porque o inconsciente está tentando restaurar o equilíbrio, está tentando chamar a sua atenção. Quando você vive apenas para atender expectativas externas, para manter uma imagem, para seguir um roteiro que nem mesmo escreveu, você está negando sua alma. A alma rejeitada se manifesta primeiro como desconforto, depois como ansiedade e, se você continuar ignorando, como colapso. Jung não via a ansiedade como inimiga. Ele a enxergava como uma mensageira simbólica, portadora de um chamado para a individuação, o processo de se tornar aquilo que você realmente é.
Mas, para isso, é necessário reconhecer que a ansiedade traz uma mensagem, uma metáfora, um símbolo, algo dentro de você está morrendo para que outra parte possa nascer. Mas o ego teme essa transformação e luta contra ela. Este é o verdadeiro campo de batalha. Você sente que está perdendo o controle? Talvez seja porque você nunca teve controle de verdade, apenas a ilusão dele. O que a ansiedade está tentando mostrar é que existe um abismo entre quem você é e quem você está sendo. E enquanto esse abismo não for enfrentado, o vazio só vai crescer. Mas o que exatamente existe nesse abismo? O que está sendo negado, reprimido, esquecido? Na próxima sessão, vamos mergulhar ainda mais fundo até o ponto mais sombrio da sua psique para entender a relação entre ansiedade e sombra e talvez, ao encarar isso, você entenda por que sua ansiedade nunca quis te destruir, mas sim te despertar. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, clique no botão de se inscrever e inscreva-se no canal. Obrigado pelo seu apoio. Você foi educado desde cedo para ser aceitável. Você foi ensinado que certos sentimentos eram feios, que certos pensamentos eram vergonhosos, que certos impulsos precisavam ser reprimidos. Você aprendeu a sorrir quando queria gritar, a ser gentil quando sentia raiva, a fingir segurança quando estava desmoronando por dentro. Com o tempo, você moldou uma persona, uma máscara social, e enterrou tudo aquilo que não se encaixava nela. Mas aqui está a verdade. Ninguém te contou que tudo o que você enterrou ainda está vivo. Jung chamou esse lado esquecido de você de sombra. A sombra é tudo que você não quer ser, mas é. Tudo que você não quer sentir, mas sente. É o seu medo disfarçado de raiva. Sua raiva disfarçada de silêncio. Sua insegurança mascarada de controle. E quando você tenta viver apenas como aquilo que é aceitável, acaba se tornando escravo dessa sombra, que se manifesta da única forma que pode através da ansiedade. Ansiedade, nesse contexto, é como um alarme disparado pela parte rejeitada de você. É a sombra batendo na porta da sua consciência, exigindo ser vista, e quanto mais você a ignora, mais alto ela grita. Você sente palpitações, suor, insônia, pensamentos obsessivos, mas não entende por quê, pois está olhando para os sintomas, não para a raiz. E a raiz está no inconsciente, onde a sombra reside, reprimida, sufocada, faminta por reconhecimento, para ser vista, e quanto mais você a ignora, mais alto ela grita. Você sente palpitações, sudorese, insônia, pensamentos obsessivos, mas não entende o motivo, porque está olhando para os sintomas, não para a raiz. A raiz está no inconsciente, onde mora a sombra, reprimida, sufocada, faminta por reconhecimento. Já se perguntou por que tem reações desproporcionais? Por que entra em pânico por coisas pequenas? Por que se auto-sabota quando tudo parece estar indo bem? Não é azar, não é fraqueza. É a sombra tentando restabelecer o equilíbrio psíquico. Ela está dizendo: você não pode continuar fingindo que eu não existo. E aqui está a parte mais cruel. A sociedade reforça sua desconexão com a sombra. Ela te recompensa por ser produtivo, por aparentar confiança, por manter as aparências. Mas essa aparência tem um preço alto. Custa sua autenticidade, custa sua saúde emocional, custa sua paz. Jung disse que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. A verdadeira cura para a ansiedade não está em eliminar os sintomas, mas em encarar a verdade que eles revelam. E essa verdade é brutal. Você construiu uma identidade baseada em metade da sua alma, e agora a outra metade está exigindo ser ouvida. Mas como ouvir uma parte de si mesmo que você teme? Como dialogar com a sombra sem ser consumido por ela? A resposta está no corpo, porque antes de se manifestar como pensamento, a sombra se expressa como sensação, ansiedade, tensão, dor física. Seu corpo carrega o conflito que sua mente insiste em negar. Na próxima sessão, vamos entender por que a ansiedade não está apenas na sua cabeça, mas no seu corpo, e como ela se tornou o campo de batalha entre quem você é e quem está tentando ser. Sua ansiedade não vive somente na mente. Ela se aloja no corpo, nos músculos contraídos que você já nem percebe, no estômago que se fecha sem motivo, no peito que arde como se algo estivesse prestes a explodir, no nó na garganta que impede você de dizer o que sente.
Esses sintomas não são apenas físicos, são psíquicos. Eles são manifestações do conflito interno entre o ego que busca controle e a alma que deseja libertação. Jung acreditava que o corpo é o espelho do inconsciente. Quando conteúdos reprimidos não encontram uma saída simbólica, como sonhos, arte, escrita ou diálogo interno, eles se expressam de forma literal, crua, somática. A ansiedade é uma das formas mais intensas dessa manifestação. É o colapso da linguagem da alma que, ignorada por tempo demais, começa a gritar através da carne. Quantas vezes você já sentiu seu corpo reagir como se estivesse em perigo, mesmo sabendo racionalmente que estava tudo bem? Esse é o inconsciente tentando assumir o comando porque sua consciência já não ouve mais. Mas o predador não está do lado de fora, está dentro. É o conteúdo reprimido da sua psique que se tornou tão insuportável que agora se expressa em forma de urgência física. É por isso que técnicas superficiais raramente funcionam. Respirar fundo, tomar banho gelado, tentar pensar positivo podem trazer alívio momentâneo, mas não resolvem o problema, porque não é o corpo que está quebrado. É a conexão entre corpo e alma que foi rompida. A ansiedade é o corpo tentando compensar. Trabalhar, respirar fundo, tomar banho gelado e tentar pensar positivo podem trazer alívio momentâneo, mas não resolvem o problema porque não é o corpo que está quebrado. É a conexão entre corpo e alma que foi rompida. A ansiedade é o corpo tentando compensar uma alma que foi silenciada. Jung compreendia que o corpo é simbólico, é o palco onde se desenrolam os dramas mais profundos da psique. Um corpo ansioso é um corpo que carrega segredos, emoções que nunca foram expressas, traumas que nunca foram nomeados e necessidades que nunca foram ouvidas. Cada sintoma é uma tentativa desesperada do inconsciente de trazer à luz o que precisa ser integrado. Você vive exausto não apenas porque sua rotina é pesada, mas porque sua alma está travando uma guerra subterrânea. E essa guerra tem um preço: tensão crônica, insônia, dores vagas e um constante senso de ameaça. Seu corpo está implorando por reconexão, por escuta, por verdade. Mas como transformar esse corpo em um aliado em vez de vê-lo como um inimigo? Como sair de uma lógica de combate, tentando controlar os sintomas, para uma lógica de escuta e integração? Na próxima sessão, vamos explorar o verdadeiro antídoto para essa angústia, a jornada de individuação. Um caminho profundo proposto por Jung, onde a ansiedade deixa de ser um fardo e se torna uma bússola. Você não está aqui para sobreviver, você está aqui para se tornar quem realmente é. Mas o problema é que ninguém lhe ensinou como fazer isso. Desde cedo, você foi moldado para se encaixar em padrões, em expectativas, em normas. Aprendeu a se adaptar, a ser aceito, a ficar em silêncio, a evitar conflitos, a seguir regras cujos autores você nem conhece. Nesse processo, você esqueceu quem era, perdeu seu centro. E é exatamente aí que nasce a ansiedade, no espaço entre seu eu autêntico e o eu fabricado para agradar. Carl Jung chamou o caminho de volta para si mesmo de jornada de individuação. E não se engane, isso não tem nada a ver com egoísmo ou afirmação superficial de si. A individuação é um processo profundo, às vezes brutal, de reconexão com tudo aquilo que você rejeitou em si mesmo. O resgate da sua inteireza. E é esse resgate que começa a dissolver a ansiedade. Não como um sintoma a ser combatido, mas como um alerta que finalmente foi escutado. Individuar-se é aceitar que existem partes de você que foram esquecidas, feridas, silenciadas e que estão implorando para voltar. É enfrentar a sombra, reconhecer as máscaras da persona, entender os arquétipos que influenciam suas decisões mais íntimas. É parar de se perguntar como eu devo ser e começar a perguntar quem eu sou de verdade. Mas não pense que esse caminho é fácil. É uma descida, um confronto com medos antigos, verdades dolorosas e escolhas não resolvidas. É despir-se da imagem idealizada que você construiu e encarar o ser fragmentado que ficou para trás. Ansiedade, nesse contexto, não é o inimigo, é o guia. Ela aponta para as áreas onde você ainda está vivendo pela metade, onde você ainda está fingindo, onde você ainda tem medo de ser quem você é. Jung disse que a cura acontece quando o indivíduo se torna quem ele é. Isso significa abandonar o desejo de agradar, de controlar, de corresponder às expectativas externas.
Significa fazer as pazes com a sua história, com seus traumas, com sua luz e com sua onde você ainda tem medo de ser quem você é. Jung disse que a cura acontece quando o indivíduo se torna quem ele é. Isso significa abandonar o desejo de agradar, de controlar, de corresponder às expectativas externas. Significa fazer as pazes com sua história, com seus traumas, com sua luz e sua escuridão. Significa integrar, não excluir, e ao fazer isso, algo profundo acontece, a ansiedade começa a se dissolver. Não porque você a venceu, mas porque finalmente entendeu o que ela queria dizer. Ela não era um problema. Era um mapa, um chamado, um empurrão da alma dizendo acorde. Volte para casa, seja inteiro. Mas a pergunta agora é como fazer isso na prática. Como sair do piloto automático e começar essa jornada de maneira real? Como transformar o sofrimento em símbolo? Como se comunicar com o inconsciente sem ser engolido por ele? Na próxima sessão, vamos explorar as ferramentas que Jung deixou para essa reconexão: rituais simbólicos, silêncio, sonhos e o poder da solidão. Ferramentas esquecidas em um mundo que só sabe correr, mas que podem ser a chave para a sua liberdade interior. Você foi condicionado a buscar soluções rápidas, um comprimido para dormir, um podcast motivacional, um vídeo de 5 minutos com 5 dicas para controlar a ansiedade. Mas aqui está uma verdade que pode doer: não existe cura instantânea para um sofrimento que levou anos para se formar. O que existe é um processo, e esse processo começa quando você silencia, ouve a si mesmo e aceita mergulhar no invisível. Bom, Jung não via o ser humano como uma máquina que precisa de conserto, mas como uma alma fragmentada que precisa de integração. Para isso, 3 práticas são indispensáveis: silêncio, simbolismo e solidão. No mundo barulhento em que vivemos, o silêncio se tornou um luxo. Mas para Jung, o silêncio era o começo do diálogo com o inconsciente. Enquanto você se distrai com ruídos externos, notificações, obrigações e opiniões alheias, a voz mais importante de todas permanece abafada sua. O silêncio não é vazio, ele é um portal. É no silêncio que conteúdos reprimidos emergem, que símbolos ganham forma e que os sonhos recuperam o sentido. O silêncio é a linguagem da alma, e é nesse espaço silencioso que o simbolismo entra. Jung afirmava que o inconsciente se comunica por meio de símbolos, imagens que carregam significados profundos, muitas vezes incompreensíveis à lógica racional. Bom, você já teve um sonho perturbador e acordou sem saber o que aquilo queria dizer? Já sentiu uma conexão estranha com uma música, uma imagem ou uma lembrança aparentemente trivial? Esses são símbolos, e eles não aparecem por acaso. São chaves, fragmentos da sua alma tentando dizer: "Ei, estou aqui, me reconheça." Interpretar esses símbolos é um ato de alquimia psíquica. É preciso aprender a enxergar o que está abaixo da superfície. Sonhar que está caindo pode ser um alerta de perda de controle. Uma sensação constante de peso nos ombros pode simbolizar responsabilidades, que não a ansiedade. Na verdade, é ela mesma um símbolo, um sinal de que existe uma ruptura entre o que você vive e quem você é. Mas nada disso pode ser acessado sem solitude. E preste atenção, solitude não é isolamento. Isolamento é fuga, solitude é presença. É o espaço sagrado onde você finalmente pode parar de atuar e começar a escutar. Jung via a solitude como um ritual necessário para a transformação. É na solitude que o ego perde a ilusão de controle e o self começa a se manifestar. É na solitude que os sonhos são revelados, os símbolos se organizam e o caos interno encontra significado. Silêncio, simbolismo e solitude. Essas são as ferramentas do verdadeiro alquimista da alma. Se você realmente quer romper o ciclo da ansiedade, precisa parar de buscar respostas fora e começar a escutar o que emerge de dentro. Mas entender tudo isso ainda não basta, porque agora vem a parte mais difícil: agir, integrar, viver a mudança. Para isso, você terá que fazer uma escolha desconfortável entre continuar fingindo que está tudo bem ou finalmente assumir a responsabilidade pela sua própria transformação. Na próxima e última sessão, chegaremos ao ponto final dessa jornada. O momento decisivo em que você olha para sua ansiedade e entende que ela nunca foi a vilã da sua história. Ela foi sua professora. Agora cabe a você decidir
Vai continuar fugindo ou finalmente vai encarar a verdade? É hora de parar de se enganar, de olhar para sua ansiedade não como um fardo injusto, mas como um espelho brutal que a vida colocou à sua frente. Tudo o que você sentiu até agora, o aperto no peito, a angústia silenciosa, a sensação de estar prestes a desabar, não foram fracassos. Foram sinais, gritos internos implorando por reconexão, por inteireza, por verdade. Você passou a vida tentando se encaixar, tentando ser suficiente, tentando parecer bem. Mas a ansiedade não quer que você pareça bem. Ela quer que você seja. Ela não surgiu para te destruir. Surgiu porque algo dentro de você já estava quebrado e precisava ser reconstruído. E esse processo dói. Dói porque exige desapego. Exige a renúncia das máscaras, dos papéis, das versões antigas de si mesmo que você carregou apenas para sobreviver. Mas você não veio aqui para sobreviver. Veio para viver profundamente, para se tornar o que sempre foi antes que o mundo te moldasse com medo e condicionamento. E é exatamente por isso que Jung disse: o que você resiste persiste. O que você aceita se transforma. A ansiedade é persistente porque você ainda está resistindo. Resistindo à sua verdade, à sua sombra, à sua dor legítima. Mas o ponto de virada é este, quando você escolhe aceitar o chamado da sua alma em vez de continuar fugindo do desconforto. Agora, a escolha está diante de você. Você pode continuar buscando distrações, fugindo de si mesmo, se anestesiando com soluções temporárias, ou pode, pela primeira vez, parar, respirar fundo e iniciar o verdadeiro processo, profundo, simbólico, transformador, não porque é fácil, mas porque é necessário. Sua alma já está cansada de viver pela metade. Se este vídeo tocou algo dentro de você, quero que escreva uma frase simples nos comentários. Eu escolho olhar para dentro. Não é só uma frase, é um compromisso, um pacto com você mesmo. E mais do que isso, compartilhe sua experiência. Sua voz pode ser o espelho que alguém precisa para despertar. Se você chegou até aqui, não pare agora. O próximo vídeo também faz parte dessa jornada. E confie em mim, é importante porque a transformação não acontece em um único momento. Ela acontece quando você continua, mesmo quando tudo em você quer desistir. Então, clique no próximo vídeo. A jornada está apenas começando.